Prosseguindo na síntese do livro de Oséias, o número 4, Deus busca a restauração do amor de sua esposa. Essa é a parte bonita, né? Deus trabalhando para trazer o seu povo de volta. E claro, aplicando as nossas vidas, vai representar Deus trabalhando por todos aqueles que estão enfraquecidos no mundo neste momento. Tá bom? Deus está trabalhando e veja o amor com que Deus trata Israel aqui, aquela que substituiu Deus no seu coração, tá bom? Deus continua amando esse povo. Tá bom? Então é interessante a pessoa pensar que quem está afastado hoje, Deus continua amando. Separei o versículo 14 que diz: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Bonito, né? Deus faz uma linda declaração de amor ao seu povo. Levá-la ao deserto significa levá-la ao sofrimento. O propósito do deserto é reaproximar o seu povo, falando-lhe ao coração. Ou seja, Deus vai trabalhar, fazer de tudo para que aquele povo continue sendo o seu povo amado. Depois Deus terá que substituir, Deus vai chamar a igreja, mas Deus demonstrou amor pelo seu povo. E nesse caso nós aplicamos as nossas vidas a todas as pessoas que de alguma maneira estão espalhados, estão afastados, estão longe da comunhão com Deus, tá bom? Deus está dizendo o mesmo para ele: olha, eu vou demonstrar amor por você. Como? Eu vou te levar para um deserto, para um local de sofrimento, tá bom? Mas diz que estando lá, vai lhe falar ao coração. Tá bom? Então, essa bela mensagem de Deus. No número 4, o segundo casamento de Oséias, diz o seguinte: vai outra vez, ama uma mulher, versículo 1 do capítulo 3. Deus dá ordem para que Oséias vá buscar a sua mulher, como Deus está buscando Israel. É muito questionados aqui, porque alguns acham que é outra mulher e outros acham que seja a mesma mulher, tá bom? Diz o versículo 2: e a comprei para mim. Agora essa mulher foi comprada por Oséias, ela lhe será uma serva obediente. Como Jesus Cristo morreu na cruz para comprar Israel e fazer dela uma esposa obediente durante o milênio. Então veja, a profecia sobre Israel, ela vai se cumprir. Israel, ele não foi rejeitado, né, em definitivo. Nós vemos que Deus tem protegido Israel na história. Cerca de 2000 anos eles ficaram longe da terra de Canaã, um longo período, proibidos até de ensinar a sua lei, e mesmo assim eles mantiveram a sua fé em Deus, mesmo estando afastados, né, tendo rejeitado o Messias, mantiveram a sua fé em Deus e Deus os conservou. Pelo que nós lemos lá em Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo diz que a conversão dele será sim uma glória para os gentios, tá ok? Então, ele agora compra essa mulher e ela agora deverá ser obediente. Provavelmente estamos falando da mesma mulher. O que teria acontecido com ela? Tá bom? Ela foi comprada porque ela abandonou a Deus, foi servir a outros deuses, foi atender os seus namorados e acabou que por alguma crise os seus namorados abandonaram e ela se tornou escrava. No caso Israel, ele se tornou escravo do ídolo. O apóstolo Paulo diz que o ídolo nada é. O problema é o que está por trás do ídolo. Claro, existe uma ação demoníaca, existem espíritos maus operando, porque o ídolo mesmo, a simples madeira, nada é. Ok? O apóstolo Paulo usa essa expressão. No versículo 4, ainda desse capítulo 3, está escrito: porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei e sem príncipe e sem sacrifício. É uma profecia dura, né? Sempre entregar essa profecia para o povo de Israel, o povo, né, que, vamos dizer assim, se considerava o povo escolhido, e era, né, o povo santo, que recebeu o livro santo, que servia ao Deus santo, que ganhou a terra santa. Como assim é uma profecia, né, de que eles vão ficar sem rei, sem príncipe, não vão nem conseguir cultuar a Deus, né? Provavelmente havia até descrença na profecia de Oséias. Esta profecia cumpriu-se integralmente. Quando Oséias profetizou essa profecia, haviam 2 reis na terra, um rei no sul
reinando sobre a tribo de Judá e Benjamim, e o outro rei no norte, reinando sobre as outras 10 tribos. Mas depois do cativeiro babilônio, até os dias de hoje, eles estão sem rei. Teve até um período que os macabeus chegaram a se declarar reis, mas na verdade foi uma ilegalidade, né? Era para eles terem procurado um descendente de Davi e ter colocado no trono. Eles tiveram o mérito de conseguir expulsar os gregos, manter a religião judaica, tá bom? Mas eles não deveriam ter se declarado rei. Na verdade, nunca mais houve um rei da tribo de Judá, né, reinando efetivamente, porque depois vai ter Herodes. Herodes, ele não era nem israelita, muito menos da tribo de Judá. E até hoje eles estão sem um rei, tá bom? E também não prestam culto no templo como eles prestavam. Desde o ano 70 da nossa era, ou seja, quase 2000 anos, tá bom? Eles estão sem prestar culto em Israel. No versículo 5 diz: e temerão a Yahvé e a sua bondade no fim dos dias. Mas no fim dos dias significa no fim da grande tribulação, eles temerão ao Senhor. Bom, realmente eles serão levados a um deserto. Já passaram por muitos desertos. Quando eu vejo documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, eu fico pensando, será que ainda existe uma tribulação para Israel? As imagens liberadas atualmente de sofrimento, imagens que a gente vê eles colocando judeus em fila para usar uma bala para matar vários. Né? E todas aquelas imagens dos israelitas, teve até um museu que fez algo muito interessante há pouco tempo. As pessoas entraram no museu do Holocausto e tinha um monte de crianças sorrindo. Né? Por quê? Eles conseguiram. Aí as pessoas falaram, poxa, nós tiraram para ver sofrimento. Não, nós só queremos dizer para vocês, essas fotos aí, elas eram tiradas minutos antes da pessoa ser levada para a câmara de gás. Todas essas crianças sorrindo, tá bom? Em poucos minutos elas estariam na câmara de gás. Então foi uma informação, assim, foi um museu que trouxe uma novidade, tá bom? Interessante, uma forma interessante de ver. Então todo aquele sofrimento, eles passaram por aquele deserto e mesmo assim não se converteram. O último deserto que eles passarão e se converterão, aí será a grande tribulação, o deserto do anticristo.